Olá, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Ivan Delfino, eu sou especialista em Direito e Mercado Imobiliário e atuo como perito judicial e extrajudicial. Conforme prometido na aula anterior, hoje nós vamos aprender um passo a passo sobre como fazer uma petição inicial. As partes que você precisa saber sobre a petição inicial, ela está contida nos artigos 319 ao 321 do CPC, Código de Processo Civil. O primeiro passo é saber o que o Poder Judiciário é um poder inerte, ele precisa ser provocado. Essa provocação é por meio da petição inicial. É nela que o autor fixa os limites da atuação jurisdicional. Assim, o juiz não pode julgar de forma infra, extra ou ultra petita. Mas, antes da petição inicial, vamos fazer um resumo do rito processual. Isso é muito importante para o perito, tá bom? Então vamos imaginar que existe um conflito. Um conflito, ele pode ser chamado também de lide na linguagem jurídica, ok? Então é conflito e lide, se vocês ouvirem isso, é a mesma coisa. Então temos um conflito ou uma lide. Alfredo, no exemplo, decide entrar com uma ação contra o Basílio. Então Alfredo ajuiza um processo contra Basílio para resolver esse conflito. Alfredo será chamado de autor. Ele deverá contratar um advogado para entrar com uma ação contra Basílio. Este advogado, através de um documento que se chama petição inicial, vai solicitar o julgamento de um juiz para este conflito. A petição inicial é um documento através do qual o autor entra com uma ação contra o réu. É um documento através do qual o autor informa ao juiz que existe um conflito e que ele solicita a interferência e julgamento deste juiz para este conflito ou esta lide, conforme nós falamos anteriormente. Okay? O judiciário emite uma citação, é um aviso ao réu que existe um processo contra ele e de que ele precisa se defender deste processo. Okay? Então, o Basílio, a partir de agora, é chamado de réu. Precisa contratar um advogado. O advogado vai fazer uma contestação ou defesa, também é a mesma coisa, tá? Para demonstrar ao juiz de que Alfredo, autor, não tem razão do que está falando. Então, isso é feito através de uma contestação. Após a citação, o réu terá um prazo para se defender, para apresentar a contestação. Se esse prazo é perdido, não tem como recuperar, tá? Caso o réu não se defenda no prazo, o processo corre à revelia. Isso mesmo, acho que você já ouviu falar sobre esse nome. Revelia é um termo jurídico que diz que não houve defesa e quando não existe defesa são considerados verdadeiros os fatos alegados na petição inicial. Então, aquele ditado que diz que quem cala consente, no direito e no judiciário, isso é verdade, tá? Se você não se defende de algo, você está assumindo que aquilo é verdade. E você estará assumindo as consequências. Depois da contestação, o juiz vai determinar que seja marcada uma audiência. A audiência, como o próprio nome diz, pessoal, é para ouvir as partes, réu e o autor. É buscado um acordo entre autor e réu. E se esse acordo acontecer, vai evitar um julgamento, tá? O processo vai acabar logo depois dessa audiência de conciliação, ok? Mas, se não tiver um acordo, o processo vai acontecer. Daqui para frente, terá a apresentação de provas e será marcado outra audiência, chamada de audiência de instrução. Para que essas provas sejam apresentadas e cheguem ao conhecimento do juiz, ele vai analisar as provas, as testemunhas, tudo aquilo que for apresentado. Na audiência de instrução, as duas partes terão a oportunidade de expor, de falar com o juiz, de expor aquilo que elas acreditam sobre aquele conflito.
Então, pessoal, o juiz nunca vai julgar um processo de acordo com o gosto dele. Ele vai ter que julgar diante das provas apresentadas. E quando as provas apresentadas exigem um conhecimento técnico especializado, o juiz nomeia um perito judicial para fazer um laudo técnico para auxiliá-lo no deferimento de uma sentença. Ok, pessoal? Isso é um resumo simplificado ali do rito processual. Nas próximas aulas, nós vamos especificar passo a passo, cada petição, cada contestação e etc. Tá? Então, para que uma petição inicial seja válida, ela deve observar os requisitos previstos no artigo 319 do Código do Processo Civil. Ok? O primeiro requisito é o juízo que é dirigida, que é o órgão do Poder Judiciário que será dirigida essa petição inicial. Antes, nós endereçávamos da seguinte forma: Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da X-Vara Civil da comarca da cidade tal, Itajaí, por exemplo. Né? Ou seja, era direcionado ao juiz. Mas, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, houve algumas alterações, né? O endereçamento é uma dessas alterações. O endereçamento ficou da seguinte forma: ao juízo da X-Vara Civil da comarca de Itajaí. Entendeu? Só para deixar claro que esse endereçamento ele é conforme o artigo 319, inciso 1 do Código de Processo Civil. Outro requisito da petição inicial é a qualificação do autor e do réu, que está prevista no artigo 319, inciso 2, que são os nomes, prenomes, estado civil, se há existência de uma união estável, a profissão, o CPF, o CNPJ se for uma empresa, né, o e-mail, que é o endereço eletrônico, e o domicílio. Ok? Já o inciso 3º do artigo 319, ele traz como requisitos os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, que costuma se fazer da seguinte forma: a gente abre um tópico para narrar os fatos, para contar a história. E ela deve ser clara, a história deve ser objetiva, de uma forma simples, né? Sem usar de formas exageradas, usar de formas exageradas os termos jurídicos, ok? Você pode destacar os trechos que achar mais importantes, mas também sem exageros. Lembre-se que as páginas de uma petição não estão vinculadas à qualidade dela, ok? Após os fatos, você abre um outro tópico com o nome de Fundamentos Jurídicos. Tá? Pessoal, nesse tópico você vai citar os artigos, leis, entendimentos doutrinários e jurisprudências que estão de acordo com os fatos que você narrou anteriormente. Ou seja, que darão força para o seu pedido ser aceito. Na prática, para ser sincero, os juízes não costumam dar muita atenção ao tópico dos fundamentos jurídicos. Mas eu vou dar uma dica para vocês, tá? Para forçar os juízes a ler esses fundamentos, tá bom? Então, ao mesmo tempo que você narra os fatos, você cita os fundamentos jurídicos. Vamos por exemplo, não foi feito o restabelecimento da energia elétrica ou o restabelecimento da água num prazo determinado, né? O que contraria o artigo tal da lei tal. É só um exemplo, tá? Uma dica para dar ênfase a um fundamento jurídico dentro dos fatos, tá bom, pessoal? Outro requisito da petição inicial são os pedidos. Não basta citar os fatos, tá bom, pessoal? Você deve requerer ao juiz para que ele possa deferir ou não essa petição, tá? Deferir os seus pedidos. Na petição também deve indicar o valor da causa. Quanto vale o seu pedido? Isso é importante, não esquecer, tá? Por quê? Porque ela serve também para determinar o valor das custas processuais e os honorários de sucumbências, tá bom? Já, pessoal, o artigo 6º, o inciso 6º do artigo 319, ele fala sobre
as provas para demonstrar os fatos alegados na petição. Você deverá informar quais provas irá demonstrar. Se é uma prova documental, né, e que pode ser anexa à petição, né, se é uma prova testemunhal e etc. Para não precisar especificar qual prova, nós podemos colocar da seguinte forma: o autor provará o alegado por todos os meios de provas em direito admitidas. Tá? Pode colocar assim, fica legal na sua petição. No inciso 7º, temos a opção pela realização ou não de audiência de conciliação ou mediação. Ok? E outro detalhe: se você não possui informação suficiente para qualificar o réu, o que você vai fazer? Nesse caso, você pode requerer diligências ao juiz, né, que prevê no parágrafo 1º do artigo 319. Por exemplo, você sabe o nome e desconhece o endereço da outra parte. Você poderá requerer ao juiz a busca do endereço, por exemplo, nos convênios Bacenjude, Infojude, Renajude, ou uma outra expedição de ofício, por exemplo, uma expedição de ofício para as redes sociais, bancos, Detran e etc. Junto à petição inicial devem ser anexados os documentos indispensáveis à propositura da ação, né? Temos como exemplo o CPF, o comprovante de residência do autor, a procuração do advogado e etc. Bem, pessoal, se a petição não preenche esses requisitos, o juiz irá determinar que no prazo de 15 dias o autor emenda ou complete a petição. Esse prazo é em dias úteis. Tá? E caso o autor não emende ou complete, o juiz irá indeferir a petição inicial. Mas nada impede que você protocole essa petição novamente, tá? Mas deve se atentar a todos os requisitos para não ser indeferida novamente. Bem, pessoal, vamos junto, hein? Agora vamos mostrar para vocês algumas petições elaboradas pelo perito. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e vou mostrar para vocês aí uma petição, um despacho do juiz nomeando o perito, depois a petição de aceite e uma petição de agendamento de perícia. Tá bom? Vamos lá? Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui, pessoal, um despacho, tá? Lá nos trâmites lá, do processo, né, no rito processual, vai chegar aquele momento que o juiz vai nomear o perito. Aí ele vai colocar lá dentro do processo um despacho, né? Despacho de decisão, igual esse que vocês estão verificando aí na tela, tá bom? Então, olha lá, nomeio o senhor Ivan Carlos dos Santos como perito no presente caderno processual, a fim de realizar a avaliação do valor da edificação, bem como o valor a ser atribuído a título de aluguel. Intime-se as partes para os fins previstos no artigo 465 do Código do Processo Civil. Intime-se o perito, a fim de que no prazo de 15 dias úteis informe se aceita o encargo, ciente dos honorários fixados, bem como o teor do artigo 466, caput 2º e 473, ambos do CPC, bem como para que junte aos autos seu currículo com a comprovação de especialização, contatos profissional, em especial endereço eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais. Tudo no artigo 465, inciso 2 e 3 do Código do Processo Civil. Tá bom? Ele fixou o valor, né? Os honorários serão pagos previstos no artigo 95, né, do inciso 3º do Código do Processo Civil, em razão de ser a parte autora beneficiária da gratuita judiciária, né, deferida nas folhas 17 do processo. Fixo o prazo de 30 dias para a apresentação do laudo, contatos da intimação do expert, para dar início aos trabalhos periciais, diante do teor do artigo 465, caput do CPC, última parte. Sobrevindo o laudo pericial, intime-se as partes para querendo manifestar-se sobre ele no prazo de 15 dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer técnico, de acordo com o artigo 477, inciso 1º do Código de Processo Civil. Intime-se as partes. E essa, pessoal, foi o despacho do juiz. Ele fixou um honorário porque uma das partes ela teve
a justiça gratuita, ela conseguiu a justiça gratuita. Então, o honorário do perito, nesse caso, será pago pela justiça. Tá? Então, tem uma tabela pela qual os juízes arbitram, né, estipulam os valores dos honorários dos peritos. Tá bom? Então, esse foi o despacho. Ele pediu no despacho para que verificasse o valor atual da construção do imóvel e o valor atual para fins locatícios. Ok? Depois do despacho, né, você vai ver se você aceita ou não, você vai ler o processo, passo a passo, ver se você está na sua alçada, né, essa perícia que foi solicitada. Se caso sim, você vai fazer um aceite. Né? Também é tudo através de petição, tá, pessoal? Você vai entrar no processo, vai peticionar, tá? Isso aí também nas outras aulas nós vamos fazer passo a passo. Como entrar no Tribunal de Justiça, né? Como peticionar, certo? Então, a segunda petição, na verdade nós tivemos um despacho e agora a petição de aceito. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara da família, órfãos, sucessões, infância e juventude da comarca de Brusque. Ivan Carlos dos Santos, solteiro, corretor e perito avaliador de imóveis. Aqui eu estou apresentando uma parte do meu currículo já, tá? Graduado em tecnologias em negócios imobiliários pelo Instituto Federal Catarinense, campus de Camboriú. Pós-graduado em direito imobiliário com ênfase em negociações, transações e contratos. Pós-graduando em Direito Registral e Notarial, com ênfase em regularização de imóveis e advocacia extrajudicial, com registro no CRESC da 11ª Região de Santa Catarina, sob o número 31564F, domiciliado na rua Santa Luzia 48, sala número 1, bairro Dom Bosco, Itajaí, fone 479-9689-7766, e-mail ivandelfinoconsultoritj@gmail.com, nomeado para a perícia em epígrafe, vem respeitosamente perante a Vossa Excelência informar que, tendo sido nomeado de acordo com o artigo 465 do CPC, vem respeitosamente agradecer e dizer que aceito o encargo no honroso compromisso de cumpri-lo sem dolo e sem malícia. Em anexo no meu currículo, certificado de especialização. Nestes termos, peço deferimento. Itajaí, 20 de março de 2023, perito Ivan Carlos dos Santos, CRESC 31564F e a minha assinatura digital. Essa é uma petição de aceite. Ok, pessoal? Tudo isso o perito vai aprender no nosso curso, né, como fazer passo a passo e como peticionar dentro do processo no Tribunal de Justiça aí do seu estado. E nós vamos para a próxima petição. Eu só abri ela aqui rapidinho, que o perito também vai fazer, né, dentro do processo, que é a petição de agendamento da perícia. Né? Então, aqui também, na parte de cima da nossa petição, nós vamos novamente colocar lá o endereçamento, né, que agora é o excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara da família órfãos, sucessões, infância e juventude da comarca de Brusque, mas podia ser da comarca aí da sua cidade, tá? É só um exemplo aqui de petição. Ivan Carlos dos Santos, brasileiro, perito avaliador, especialista em direito imobiliário e mercado imobiliário, com registro no CRESC da 11ª Região de Santa Catarina, sob o número 31564F, domiciliado na rua Santa Luzia, número 48, sala 1, bairro Dom Bosco, Itajaí, Santa Catarina, o meu telefone, né? Nomeado para a perícia em epígrafes, vem respeitosamente perante a Vossa Excelência requerer o agendamento da vistoria pericial no imóvel e a citação das partes para o dia 10 de abril de 2023, às 15h30. Aqui tem o endereço do imóvel, né? Nesses termos, eu peço deferimento. Itajaí, a data, né, que você está pedindo o deferimento, perito Ivan Carlos dos Santos, o CRESC e minha assinatura digital. Ok, pessoal? Então, teve o despacho do juiz, aí teve a petição de aceite, a petição de agendamento da perícia. Depois disso, passaram-se os prazos, né? Eu fui até o local, fiz a vistoria, fiz a avaliação do imóvel, né? Fiz o laudo, apresentei o laudo no processo. Tá? Então, nas nossas próximas aulas, nós falaremos sobre isso, tá? Sobre a vistoria, né? O que fazer na vistoria, como fazer um laudo técnico, todos os principais requisitos de um laudo técnico, as leis que regem esse laudo técnico. Ok? Por hoje é só.
Gostaria aqui novamente de agradecer toda a equipe da ESO, a Sara, em especial o nosso mestre, o Dr. Júlio César Sanches. Abraço a todos e Ivan Delfino.